Estão me ouvindo bem? Vamos só esperar. Yara disse que tá passando um café ali rapidinho e já vem. Esse bate-papo tem que ter café, né, gente? Ai, ai. Gente, só mulher poderosa por aqui hoje. Meu Deus, vamos lá. Só ver se. Tá vendo? Conseguiu, Milena. Isso aí. Potes também tá aí. Eba. Isso aí, molerada. Bom, Yara já tá chegando aí. A gente já pode começar daqui a pouquinho. Aê! Ê, Já tem uma mulherada aí, menina. Eu falei, já é? vamos só esperar a Yara passar esse café, porque, né, você tem que ter um bom café para essa conversa. Oi, né? Pronto, Tá aqui do meu lado o café. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, o pronto, vídeo. Tá me Chay. ouvindo direitinho? Deixa eu Tô te botar ouvindo. aqui Nessa um parede, pratinho. essa parede maravilhosa. Aí, agora sim. É, agora sim, né? Quem faz minhas roupas? Quem Ai, que fez bom. minhas roupas? Então, Yara, gente, bem-vindos aqui à nossa live da Descomplica, a nossa agência Descomplica. Nós estamos fazendo essas lives todo dia, às 11 da manhã, trazendo pessoas interessantes da cidade para debater sobre pequenos negócios, sobre como sobreviver a essa crise, enfim, sobre meditação, como não pirar. Já fizemos várias lives aqui muito interessantes e hoje a gente está com a Yara. Yara é jornalista, mãe, multifunções, ativista e aqui em Brasília é responsável pela Semana Fashion Revolution. Yara, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, é uma honra enorme te receber aqui no meu cafofo.
improvisado. E eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a sua trajetória, o que que te trouxe até aqui, o que que você já aprontou nessa vida. Quero primeiro agradecer o convite, muito obrigada a Thaís me fazendo fazer várias estreias, né? Capa de revista e agora minha primeira live. Obrigada também à Agência Descomplica. Bom, eu desde muito pequena sempre gostei muito de moda, Thaís. E sempre gostei muito de política também, sempre fui muito inconformada com as desigualdades, talvez pela criação que eu tenha tido. E sempre trabalhei com política, né? E com jornalismo público, de utilidade pública. Aí depois de um período que eu passei, eu acompanhei de perto, por exemplo, o impeachment da Dilma, né? E isso me deu vontade de fazer alguma coisa por mim mesma, né? Aí eu comecei a escrever uma coluna chamada Consumo Consciente, em que eu contava histórias de empreendedores da cidade. E essa coisa acabou evoluindo. Eu tive contato com o Fashion Revolution e consegui ver uma possibilidade de juntar duas coisas que eu gosto muito, que é moda e política. Aí, em 2017, eu participei como voluntário, e em 2018, a então representante teve que viajar e me convidou para ficar no lugar dela, a Flávia Amadeu. Aí eu encarei o desafio, mas com uma particularidade. Eu achava que eu tinha que politizar esse debate, até por estar em Brasília, né? Porque eu acredito nas transformações por meio das políticas públicas. E a moda, embora seja um caleidoscópio, né, que vai da sua identidade até resíduos sólidos, ela às vezes é vista com um certo desdém, do qual eu discordo. Eu acho a moda muito importante, é uma indústria que emprega sobretudo mulheres, mas também é uma indústria muito vulnerável a, por exemplo, uberização, ao trabalho análogo à escravidão, né? Então você tem um recorte na moda que ele é muito profundo, ele vai muito além de tabela Pantone e tendências de estações, né? E aí a minha militância começou a seguir por esse caminho. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente se sente uma impostora, né? A gente vê que não sabe absolutamente nada. E é muito complexo, sabe? Por exemplo, agora nessa crise do coronavírus, a gente vê a vulnerabilidade dessa cadeia produtiva, né? Sobretudo pequenos empreendedores que não têm reserva para poder segurar 3 meses fechado. Então, é complexo, sabe? E é por isso eu acabei parando aqui nesse sentido, para poder trazer esse debate político para a moda. Uhum. E como é que surgiu essa semana, né? Assim, no mundo, né? A Fashion Revolution, que tem mais de 10 anos. É um movimento mundial. Não, ele surgiu em 2013, depois de um acidente no Rana Plaza. Só um instantinho, meu bem, que tem um trem aqui que está pronto. Tava me perturbando. A Fashion Revolution, ela surgiu em 2013, depois que um prédio em Bangladesh, em Dhaka, Bangladesh, desabou, matou mais de 1.000 pessoas, feriu outras 2.500. E deixou à mostra algo que já vinha sendo denunciado há algum tempo. Porque a gente viveu um fenômeno na moda, Thaís, que foi o seguinte: as economias centrais, elas acabaram terceirizando a produção das nossas roupas para economias periféricas, em que os direitos trabalhistas são mais frágeis, a legislação ambiental é mais frágil, e você teve um fenômeno chamado fast fashion, que é a moda rápida. Então, de um momento em que a gente tinha 2 coleções por ano, primavera, verão e outono, inverno, a gente passou a ter 52. Nossa. A gente passou a produzir uma quantidade absurda de roupas de baixíssima qualidade e que submetem pessoas, sobretudo mulheres,
porque mais de 75% da mão de obra da moda é feminina, a condições degradantes de trabalho. E esse acidente em Bangladesh, ele escancarou isso. Porque ao contrário do que a gente pensa, aquela sua blusinha de R$ 10, ela está suja de sangue, olha, é de 800 também, tá? A cadeia produtiva é a mesma. Então, durante o resgate das vítimas e você pegando aqueles corpos, né, sobretudo de mulheres, muitos ativistas encontraram etiquetas de marcas globais, né? E aí isso deflagrou o movimento Fashion Revolution, que teve a sua primeira edição em 2014. Agora a gente chega ao 7º ano, né, de atividade. Uhum. São mais de 100 países em todo o mundo. Nós, ao mesmo tempo, numa mesma onda, pedindo reflexões sobre essa cadeia produtiva da moda. O nosso principal mote é esse aqui, quem fez minhas roupas. Esse ano a gente inaugurou um novo mote, que é do que são feitas as minhas roupas. E a gente pretende despertar nas pessoas esse olhar para as pessoas que fazem as nossas roupas. E isso inclui desde a agricultora e o agricultor que cultivam as nossas fibras, e eu abro um parênteses, o algodão é a fibra, a planta que mais consome agrotóxicos no mundo. Aí a gente tem uma outra vertente aí, que é o poliéster. O poliéster é hoje a fibra mais consumida, uma fibra que vem do petróleo, e ela é responsável por exemplo, pela quantidade absurda de microplásticos nos nossos oceanos. Então, me incomoda muito, por exemplo, a gente falar sobre política nacional de resíduos sólidos, que é uma política de 2012, que não contempla o setor têxtil. Né? Nós temos uma quantidade não mensurada de resíduos têxteis em todos os lugares que produzem, a gente não tem o tratamento adequado para isso. Agora a gente tem um novo fenômeno com essas máscaras caseiras ou não, né, para enfrentamento ao coronavírus. Como que está sendo feito o descarte dessas peças? Isso seria lixo hospitalar? A gente não sabe. Então, são muitas as questões envolvidas na indústria da moda. É um assunto sério. Moda é caso de política, né? Uhum. Ela tem, sim, o seu aspecto lúdico, artístico, criativo, mas ela é uma indústria que gera emprego, que gera renda. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é da Verônica Goulart. Ela é a coordenadora do segmento de moda e beleza do Senac, aqui de Brasília. Uma mulher que saiba costurar e tenha uma máquina de costura não passa necessidade. E é verdade, eu sou filha de costureira. Minha mãe, muitas vezes, né, passava noites trabalhando, fazendo vestido de tudo quanto é jeito para poder complementar a renda. Então, é um fenômeno e é feminino. Não que homens não costurem, mas nem todo homem. Né? É verdade. Você levantou muitos pontos aí nesse início, Yara, mas eu queria que você falasse um pouco agora só como é que, por conta da pandemia, como é que serão essas movimentações do Fashion Revolution nesse ano e, assim, como é que as pessoas, né, que se interessam podem participar? Tudo vai ser online. Eu estou fechando a programação, porque você depende né, das pessoas comprovarem, mas, a princípio, eu vou tratar de cânhamo na moda com o Ricardo Amorim, porque o cânhamo ele é uma fibra que consome menos água, requer quase ou nenhum agrotóxico, ela é muito resistente, enfim, tem várias vantagens. Vou falar também do algodão agroecológico para a segurança alimentar, porque existe um modo de você cultivar algodão que proporciona às agricultoras e agricultores que cultivam essa fibra
segurança alimentar, porque você faz um cultivo em consórcio. Né? Eu vou conversar com o pessoal do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Vou falar também da Política Nacional de Resíduos Sólidos no setor têxtil, com o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, que é o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Ele já topou. Quero falar também com o SEBRAE do Distrito Federal sobre formas de proteger a nossa comunidade de moda aqui no DF. Porque o principal agora para nós, da Fashion Revolution, é preservar as pessoas. E a gente tem muita gente passando sufoco, porque está com todos os negócios parados. E a proposta é apontar caminhos, que ninguém tem soluções, ninguém tem respostas agora, né, Thaís? Mas a gente pode se juntar, como vocês estão fazendo aqui, juntando pessoas para poder apontar caminhos, discutir soluções. E esse é o propósito do Fashion Revolution. Fique em casa, faça você mesmo, pelo seu armário, por exemplo, aprenda a pregar um botão, a fazer uma barra, a fazer manualidades, né, em geral, que faz muito bem para a mente, e repensar esse nosso modelo de consumo desenfreado. Ontem, antes de dormir, eu estava lendo a tradução de uma carta do Giorgio Armani. Ele fez uma carta para uma revista feminina, falando do absurdo no qual a moda se transformou nesses últimos 30 anos. Esse consumo desenfreado, essa obsolescência imaginada, porque um vestido, ele é um vestido. Né? Não é porque na semana seguinte você tem um vestido com a prega a mais que aquele seu outro vestido deixou de servir. E a gente tem uma comunicação, um marketing tão violento sobre essas questões que a gente acaba transformando as nossas roupas em material perecível. E não é. Talvez agora, com essa ruptura das cadeias globais de valor, a gente passe a valorizar, por exemplo, o mercado local. Que, aliás, quando me pedem algum tipo de sugestão sobre como praticar um consumo consciente, eu digo o seguinte: ajude as suas amigas a pagar os boletos. É muito difícil rastrear uma roupa, é muito difícil rastrear onde foi cultivada uma fibra, como foi feita a distribuição. Mas você pode saber para quem você dá o seu dinheiro. E eu acredito que o consumo seja um ato político. Com certeza. Ou mais valioso do que o voto. Com certeza. Enfim, essa carta que você leu provavelmente foi uma meia-culpa, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar também, essas grandes marcas, elas sempre tem muita coisa por trás de tudo que a gente consome delas, né? E consumir localmente realmente é uma bandeira fenomenal. E a gente tem aqui vários grupos e várias cooperativas e pessoas que, enfim, que trabalham, que são artesãs, que aqui em Brasília conseguem, né, fazer um movimento bem legal. É só procurá-las que a gente vai estar ajudando de alguma forma, né? Eu procuro sempre divulgar essas iniciativas, né, que é o que eu posso fazer com, né, nós como comunicadores, é o que nos resta, né, tentar informar com qualidade as pessoas, enfim. Mas eu estou muito preocupada, sabe, Thaís? Porque a gente não sabe o tempo que isso vai durar. A gente sabe que a economia é importante, mas que nada se sobrepõe à vida das pessoas. Todavia, os boletos não estão de quarentena, eles continuam chegando. E talvez seja a hora da gente refletir sobre esse sistema de capitalismo financeiro que simplesmente devora o planeta. É inconcebível você ter a cada semana uma coleção nova de roupas feitas de plástico, que tem uma durabilidade mínima,
né? Elas já nascem velhas, é o que eu te digo, que tem a obsolescência programada do seu celular, ele vai deixar de funcionar. A roupa não, ela é uma obsolescência imaginada. Incutem na nossa cabeça que aquilo ali não serve mais, muito embora continue vestindo nossos corpos. E eu acho que o futuro é o agora. A gente precisa refletir agora e proteger as pessoas. Mas a gente também precisa projetar se a gente quer continuar nesse modelo de capitalismo financeiro, em que o 1% devora todos os nossos recursos. A gente precisa deixar de ser uma economia linear para passar a ser uma economia circular. Dito isso, eu tenho uma implicância absurda com o termo moda sustentável. Porque moda, ela está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista, ao modo de produção capitalista. Então, ela nunca vai ser sustentável. Você pode até ter atributos sustentáveis na produção de uma peça. Você pode usar menos água, você pode desenvolver uma nova tecnologia de tingimento, ou usar um tingimento natural. Você pode usar retalhos, por exemplo, ou fazer um upcycling, mas sustentável ela não é, não dentro do sistema capitalista. E eu acredito que as pessoas precisam refletir sobre esse modelo de sociedade. Mas assim, parece... Yara... desculpa, pode falar. Não, é só para complementar, porque parece que o ser humano se colocou à parte da natureza, como se nós não fizéssemos parte de um organismo. Eu não vou dizer que o coronavírus é isso ou aquilo, porque não é a minha especialidade, mas ele nos deu um sacode. Inclusive para saber o que é realmente imprescindível e o que não é. Com certeza. E assim, são pontos que, por exemplo, esse movimento já levantou há um tempo atrás, né? E que agora, em casa, recolhido, com esses pensamentos, a gente já consegue, a maioria já consegue vislumbrar algumas coisas, do tipo, bom, já tem um mês que eu não compro roupa, que eu não vou no shopping, né? Esses pensamentos assim, o que eu tenho no meu armário? Vou fazer uma arrumação no meu armário, vou ver o que eu posso doar, o que eu posso consertar. Então, assim, são coisas que eu acho que em alguns lugares, em algumas sociedades, e tomara que na nossa isso também já esteja, né, desabrochando, que é isso, é você, poxa, eu tenho uma blusa, igual você falou, ela é uma peça de uma moda, de um grande sistema, ela é uma blusa, independente de onde eu comprei, mas ela tá com furo, eu não vou mais usar. Não, faz um desenho, coloca uma intervenção, isso está crescendo, né? Assim, então, eu acho que não só essa pandemia, essa quarentena nos faz refletir sobre isso, como também faz com que a gente pense o que a gente pode fazer, nem que seja no micro, né? Para que a gente não alimente isso, né? Esse ciclo que é aparentemente infinito, né? Eu acredito num ecossistema de consumo, sabe, Thaís? Acredito sim que nós, como consumidoras e consumidores, temos um papel relevante. Agora, eu acho que antes de mais nada, para essas reflexões, a gente precisa ligar o nosso GPS. A gente precisa entender a sociedade na qual a gente vive. O Brasil não é a Dinamarca. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, é muito fácil eu dizer que eu só vou comprar de marcas com atributos sustentáveis, sendo que a minha colega da periferia mal dá conta de comprar a cesta básica. O que ela tem é a Feira dos Goianos, é a Feira da Moda, e eu não posso criminalizar. É, para mim, um dos principais problemas do debate sobre o uso do poliéster. Porque o poliéster, ele democratizou o acesso aos produtos da moda. E a outros também, né? Então, por quê? Quer dizer que o algodão orgânico, plantado de maneira sustentável, o linho de cânhamo, fica só para a elite?
Aí entra o meu mantra. A gente precisa de políticas públicas para essa transição. Todos nós temos o direito a um consumo consciente, na medida do nosso bolso, na medida do que a gente pode. Uhum. E a gente não pode nunca perder de vista que qualquer ecossistema, ele não tem só seres humanos. Ele tem o solo, ele tem a água, ele tem a própria biodiversidade, né, que se vê em risco com esse neoliberalismo que devora o nosso mundo, esse lucro acima de tudo, né? E o capital e o mercado acima de tudo. Eu não sei se a gente vai mudar, se vai virar alguma chave, mas vou tentando ser otimista. Quem sabe, né? Pelo menos alguns não despertam para essa necessidade da gente rever os nossos padrões de consumo, rever a maneira que a gente critica o consumo dos outros, né? Acho que a alteridade é a palavra-chave, a gente tem que ter empatia, né? Por que eu não vou poder comprar na Feira dos Goianos? Ora, todo mundo quer andar bonito. Todo mundo quer ter aquilo que é acessível para as pessoas. Então, eu acredito num conjunto de coisas, num conjunto de medidas que inclui os indivíduos, mas, sobretudo, os governos. A gente está vendo aí a necessidade de um Estado que possa regular a vida em sociedade. Né? A gente está vendo isso na prática, o quanto é importante a gente ter lideranças comprometidas com a vida das pessoas. E isso inclui a moda. E o que me importa na moda, de fato, são as pessoas. Com certeza. Yara, eu vi umas perguntas aqui, se ainda tem como as pessoas se inscreverem para esses debates, né? Vão ser lives? Como é que vai ser na semana? É o seguinte, eu resolvi descomplicar. Né? Eu sou repórter, sou jornalista, então eu vou fazer bate-papos com os convidados, nesse meu recorte de moda e política. A gente tem muitas voluntárias, eu estou com medo de mexer aqui no celular e você sumir, então eu não vou mexer para ver quais são as perguntas, mas a gente também vai ter tutoriais, videoaulas, a gente está pedindo para as marcas da cidade nos mandarem vídeos compartilhando de que forma que elas estão lidando com essa crise sanitária, que acredito que seja uma crise humanitária e de consumo também. E é isso, vai ser diverso. O canal do Fashion Revolution vai aglomerar toda essa programação. Nós temos programação em mais de 50 cidades, não estou com o número aqui agora. O canal do Fashion Revolution vai transmitir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar pelo Zoom, divulgo para as pessoas acompanharem, depois eu vou subir para o meu canal no YouTube, vou tentar fazer umas lives aqui, porque eu tenho meio... Não sei direito fazer, mas a gente aprende. Você já está numa live. Então, não, que é isso. E, enfim, a gente quer usar todos os recursos. A ideia do Fashion Revolution, não existem protagonistas, né? Existe um tema, e eu costumo dizer, nós não andamos nus. À exceção de algumas comunidades, né, nudistas, todos nós estamos nesse debate da moda, né, da moda ética, como eu chamo, ou da moda consciente. E eu convido a todos. Podem me seguir no meu perfil aqui no Instagram. Eu tenho uma página também no Facebook, Yara Vidal. No meu link, no meu perfil no Instagram, tem um Linktree que tem todos os caminhos para chegar até onde eu divulgo, por eu ser a representante, né? Mas todo esse conteúdo que a gente está trabalhando, ele reverbera. Eu tenho muitas voluntárias, tem várias que estão por aqui, inclusive. Adoro todas, todo mundo super empenhado. Está sendo muito difícil para todas nós, não é só para você, não é só para mim. Todas nós, né? Nossa saúde mental até fica muito comprometida. E o Fashion Revolution é uma oportunidade até da gente dar um suspiro e fazer algo que reverbere de forma positiva, né?
entre as pessoas. E eu continuo falando né? Eu vou parar de falar né. Não, é bonitinho. O japonesinho Ah, fala muito né. né? É, então, Yara, assim, o que todas essas pessoas que se interessam não só pelo tema de menos consumo, de origem do que se consome, enfim, e que tem questionado, né, alguns padrões que a gente considera, que as pessoas consideram, né, negativos e tal, tem como a gente fazer tipo um checklist para entregar para essa pessoa e falar assim, ó, você está no caminho certo, agora segue assim, ó, vamos deixar de consumir tal coisa. É claro que não tem uma receita, mas assim, por onde essa pessoa começa? O que ela deve Olha, fazer? eu não gosto de dizer o que as pessoas devem ou não fazer, porque cada um tem uma realidade, né? Eu costumo dizer, a gente precisa ligar o GPS. Eu vou compartilhar o que eu faço. Uhum, Eu gosto de comprar das minhas amigas. Eu quero ajudar as minhas amigas a pagar os boletos delas, né? uhum. Por exemplo, hoje eu coloquei esse colar aqui, dá para ver? Não, tem que afastar um pouquinho. Aqui, assim, ó. Então, isso aqui Tá. é de uma marca, de uma pernambucana, que Tenga um Coração, a Denise. Ela faz isso à mão. Isso aqui, para mim, é um resplendor de Nossa Senhora, de quem eu sou devota. E, pelo menos uma vez por ano, eu junto grana e compro um cordão dela, um trabalho dela. Ontem eu estava com o vestido da Polkadot, que eu já tenho, sei lá, tem uns 10 anos, que é da Mayra Feitosa. Eu adoro comprar na armária, né? Inclusive minha foto aí, eu tô com aquela blusa do Manifesto do Amor. Um beijo para a Dai, que eu acabei de ver aqui, de Ela tá aqui Brasília com a gente. também. Pois é, porque a gente precisa fortalecer as nossas comunidades. É esse o meu conselho para as pessoas. Compre de quem Uhum, você conhece. Não estou dizendo que não é para você comprar aonde o seu dinheiro cabe. Agora, eu, por exemplo, antes de eu despertar para essa questão do consumo consciente, eu tinha um cartão de uma loja de departamento. Eu via, sei lá, eu comprava pelo preço que eu compro um vestido, eu comprava 3, que não durava nem 6 meses. Né? Aí eu mudei o meu padrão de consumo, eu prefiro comprar menos e melhor, são peças que duram mais. Agora, eu não posso chegar e falar para uma pessoa que ganha um salário mínimo para adotar esse padrão de consumo, porque é irreal. A gente faz o que a gente pode. Né? E uma coisa que eu acho muito importante é a gente traçar um paralelo com o que a gente come e com o que a gente veste. Acho que moda e alimentação, elas andam muito juntas, né? E da mesma uhum. forma que na hora de eu me alimentar, eu priorizo o agricultor local, o produtor local, eu faço o mesmo na moda. E eu digo que eu ajudo as minhas amigas, porque a moda, nem todo homem, né? A gente tem muitos homens, tem o Serginho, Yuri, Romildo, posso citar vários super talentosos, mas a massa, quem é aquelas amigas que complementam renda, fazendo crochê, fazendo bolsa, são as mulheres, né? É um empreendedorismo feminino. Outra coisa, eu procuro muito valorizar as marcas da periferia. Eu recomendo, por exemplo, a Boom Alternativa. Tem o mercado do Natinho, que embora venda aqui no Conic, toda a produção dele é feita na periferia, que eu adoro. E, enfim, a gente bota no nosso bolso, né? A gente precisa ligar o nosso GPS sempre. Eu adoro falar essa frase. A gente precisa ligar o nosso GPS para saber que a nossa situação é diferente de outras. E, Claro. então, não existe uma fórmula. Agora, existe bom senso. Existe. Será que eu preciso mesmo comprar? Eu já fui muito por impulso. Nossa, eu vou comprar, só está R$ 10. Aí você compra. E você nem vai usar, porque você não precisava daquilo, você já tem várias. E, enfim, é uma questão pessoal, mas é uma questão coletiva. E é uma questão de governo. Moda é caso de política pública. A gente precisa levar esse debate a sério.
Com certeza. Yara, assim, é a minha visão, me corrija se eu estiver errada, mas muita coisa do que a gente começou, que a nossa sociedade começou a consumir tem a ver com uma coisa de status também, né? Então, por exemplo, as classes, sei lá, C e D vêm na novela, e aí vem lá não sei aonde, não sei quem, agora uma blogueira, não sei quem vestindo, e aí começa a criar aquilo, né, no inconsciente da pessoa, e ela fala, eu só vou fazer parte se eu possuir. É mais ou menos o que acontece não só com a moda, né, com outras coisas também. E aí, e tem aquele outro lado também que você fala, poxa, como é que eu vou falar para essa pessoa? Não consome o produto lá da feira dos goianos ou de onde quer que seja. Mas para ela aquilo é uma coisa de pertencimento, né? Pra gente, a gente pensa um pouco diferente porque a gente sabe, que a gente questiona de onde veio, como foi feito. Mas como é que você conversa como é que você explica, né, para essas pessoas que não é bem assim? Você vai, né, você é o que você é e assim, te admiro por isso, não é pela roupa que você veste ou pelo batom, enfim, né? Eu acho a moda Esse uma diálogo, eu acho ciência. que, né, que É, falta, que nunca, a gente não consegue chegar nessas pessoas. E aí, como é que você vai lá numa Forever olha, 21, numa loja de primeiro, departamento e fala isso para a pessoa? Ela tá eu acho que né? eu acho que primeiro, Thaís, a gente precisa ter alteridade para esse debate. A gente precisa calçar os sapatos do outro. Número um. Número dois, a gente precisa, mais uma vez, eu digo, de políticas públicas, porque a gente precisa de educação para o consumo. E a moda, ela é um caleidoscópio. Ela é uma indústria, mas ela é arte, ela é desejo, ela é identidade, ela é pertencimento. É muito complexo. Tô até lendo um livro que é Sociologia da Moda, porque é uma coisa muito complexa. Porque ela também, além de cobrir os nossos corpos, ela revela nossas identidades. Quando, por exemplo, a gente fala de moda a gênero, o que é isso? Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, eu falei, gente, mas isso não é unissex? Não, é mais. É. É Uhum. você dizer, a roupa é uma roupa, ela deve servir a todos os corpos. E eu acho também que a gente tem um certo preconceito com o que a gente não conhece direito. Vou dar um exemplo. A moda do funk, que para muita gente de classe média, ai, que absurdo, essas meninas com shortinho curto. Teve até um troglodita, né, que quis justificar um assédio a uma menina no No Uber, Uber, né? dizendo que Uhum. ela estava com um shortinho tipo Anitta. Ou seja, a moda também perpassa por isso, né? A gente, sobretudo como mulher, a gente, por exemplo, tem que saber em que ambiente que a gente pode usar um decote, quando que a gente pode usar uma saia curta. A gente, às vezes, se tolhe da vontade de vestir uma roupa mais sensual por medo de andar nos espaços públicos. Então, tem um conjunto que é muito difícil de eu responder, sabe? Mas eu acredito que qualquer diálogo ele tem que partir da autoridade. E essa autoridade, quando eu falo de moda, eu estou falando de identidade e de pertencimento também. Eu, por exemplo, nunca consegui entender uma pessoa que compra uma bolsa falsificada por conta de uma logo. Eu nunca consegui entender. Quem sou eu para julgar quem faz isso? De maneira alguma. Agora, eu não consigo entender, porque eu consigo ver o produto como um produto. Meu sonho de consumo para uma vida que eu for rica é uma bolsa Hermès, uma Birkin. Que eu não vou ter nunca, nem se eu tiver dinheiro eu pago. Mas é porque ela é feita à mão, tem todo um processo. Não é, agora é a minha leitura da moda. Então, é complicado. Eu, uma vez, fui conversar com o pessoal da Top Cufa, que é um concurso, né, para modelos da periferia. E eu tive muito cuidado, sabe, de falar, porque a minha realidade é diferente da dela. Né? É porque tem um outro viés nessa história, que é a história do minimalismo.
Ai, deixe de consumir. Eu acho muito engraçado gente rica que mora na Austrália e na Noruega falando que você não pode consumir. Sendo que o cara que está morando numa economia periférica, agora que está tendo a oportunidade de consumir. Aí como as economias centrais já devoraram tudo, agora chegou a minha hora, eu não posso. Então, é muito complicado. Então, eu acredito que esse diálogo ele tem que partir da educação. A gente precisa educar as pessoas para um consumo consciente. As pessoas não sabem de onde vieram as roupas delas. Elas não sabem do que a roupa delas é feita. As pessoas estão vestindo garrafa PET e não sabem. Né? Então, esse é o primeiro passo. A gente só consegue mudar o que a gente conhece. Tanto que o movimento Fashion Revolution, ele prega, sobretudo, transparência. Preciso saber. Eu preciso conhecer o problema para poder enfrentá-lo. Né? E eu posso trazer essas pessoas com educação. É a fórmula que eu acredito. Inclusive, eu convido todos a conhecerem o programa do Fashion Revolution voltado para estudantes. Né? Sobretudo na área de moda, design, porque o design pode mudar o mundo, né? Quando você consegue criar um produto, por exemplo, pensando num sistema circular, numa economia circular, você está sendo revolucionário. Né? Quando você sabe, por exemplo, o que fazer desde o cultivo da fibra até o descarte, porque a gente tem um problema muito sério, não é só no Brasil, não. No mundo inteiro de pós-consumo. Aqui eu bato nessa tecla, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos desde 2012, que, por exemplo, impõe logística reversa para vasilhames de vidro. Eu nunca vi impor absolutamente nenhuma logística reversa para resíduos têxteis. Aí o que eu vejo são marcas fazendo greenwashing, né, fingindo que são boazinhas. Aí ela pega de volta a sua peça que você não quer mais, para poder reciclar, para poder transformar em outra coisa, em geral um Frankenstein, que você vai misturar algodão com plástico, e aquilo ali vira uma coisa que você depois não sabe o que fazer, e nada acontece. É uma angústia que eu tenho. A gente precisa... Tem até um exemplo curioso. A gente tem aqueles rolos de maxi tricô que são feitos de retalhos, de insumos reciclados. 80% daqueles insumos são importados. Então eu me pergunto, que sustentabilidade tem um negócio que gasta uma pegada de carbono enorme? E sabe por quê que ele é importado? Porque nós não conseguimos cuidar dos nossos resíduos têxteis. A gente não consegue, porque existem regras. Você não pode misturar poliéster com algodão, você tem que separar as fibras, você tem que separar por cor. É complicado. E por isso que a gente precisa de políticas públicas. Porque fica parecendo, quando a gente fala de consumo consciente, que todo o ônus é do consumidor. Tudo, ele que tem que escolher, ele que tem que olhar. Ora as bolas, como assim? Só nosso? Não, é coletivo. Essa é uma responsabilidade de todos e todas, incluindo empresas. Como que está hoje no Brasil o diálogo com o legislativo para repensar isso, para incluir, sei lá, no que já existe de política, essa parte é muito incipiente, Thaís. É muito incipiente. A minha proposta como representante do Fashion Revolution foi levar esse debate para o Congresso Nacional. Né? Então, em 2018, 2019, eu levei, esse ano a pandemia nos parou, né? E sim, é porque eu sou teimosa e acho que louca, né? Porque eu fico batendo nessa tecla o tempo inteiro, ando durante o período do Fashion Revolution com essa plaquinha parecendo uma pastora, espalhando a palavra do quem fez minhas roupas. Mas a gente precisa de mais. A gente tem aliados, tem a deputada Thalia Petroni, tem a deputada Érica Cocai, tem pessoas que são simpáticas à causa porque olham para a questão max da moda. Não é uma coisa que só está na arara, não. As roupas não nascem ali. As roupas... A gente tem um exemplo que eu acho ele emblemático, que é Toritama.
Toritama é um município de Pernambuco, ele não tem nem 30 mil habitantes. Ele fica próximo a Santa Cruz de Capiberibe e de Caruaru. É um polo têxtil. Uhum. Eles são responsáveis por 16% da produção do jeans nacional. Sabe como é que funciona ali? É tudo uberizado. Eles não têm seguridade social, eles não têm direitos trabalhistas. É cada um por si e Deus contra todos. Porque ali parece uma experiência maligna do neoliberalismo. Da pessoa achar que ela, costurando 3 mil bolsos durante 18 horas, ela é dona do próprio tempo. Tem até um documentário que eu recomendo muito que assistam, que tem no Netflix. Eu estou me guardando para quando o carnaval chegar. Esse é o nome. Relata. Uhum. Esse é o nome. Estou me guardando para o carnaval, para quando o carnaval chegar. Que aquelas pessoas, elas trabalham o ano inteiro, desesperadamente, e no carnaval elas vendem a geladeira, elas vendem a moto, elas vendem o que quer que seja para ir curtir o carnaval. Porque elas estão numa cidade que não tem espaços públicos de lazer, não tem restaurante, não tem nada. As pessoas ali só trabalham. E tem até um aspecto que o filme não mostra, mas que eu fiquei muito curiosa, uma cidade que eu quero muito conhecer, que é em relação ao uso da água. Porque o jeans é uma das peças, a calça jeans, que mais consome água na produção. Que você calcula desde o cultivo da fibra até chegar na sua casa. E depois você ainda pode contar mais um tanto de cada lavagem que você faz daquela peça. E aí, com a crise da indústria têxtil, que a gente teve realmente uma desindustrialização, aí você acaba uberizando esse sistema produtivo, ou seja, vai para a casa das pessoas, as pessoas compram a máquina, chamam o cunhado, a avó, todo mundo trabalha ali naquele núcleo familiar. E eu fiquei me perguntando, eu já vi esse filme umas 5 vezes, como é que eles fazem para atingir aquele jeans? Porque eles vão matar o rio. Porque tingimento é uma coisa mega poluente para as águas. Então, quando eu falo de moda, eu estou falando do que tem, o que fica no solo, quando você aplica a quantidade absurda de glifosato que é usado no seu algodão BT, o seu algodão transgênico. Você usa uma quantidade absurda de água, tanto para o cultivo daquelas fibras, quanto para o tingimento, para o tratamento, né, daquela fibra. E a gente não fala sobre isso. Né? A moda ela impacta diretamente no meio ambiente, de várias formas, de várias maneiras. Né? Agora a gente está vendo um fenômeno com a pandemia, a interrupção das cadeias globais de fornecimento. Sim. Você parou, não tem como você comprar da China, não tem como você trazer de Bangladesh. Será que agora a gente consegue reerguer a nossa indústria nacional? Será que agora a gente consegue dar perspectiva para essa multidão de pessoas, sobretudo mulheres, que fazem as nossas roupas em condições muitas vezes precárias? E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que o Brasil não é o Reino Unido. Se no Reino Unido, nas economias centrais, o problema é o fast fashion, no Brasil não é. No Brasil, o nosso problema é tráfico humano e em trabalho análogo à escravidão. É esse que é o nosso principal problema. Então, quando eu falo de moda consciente, eu quero falar da moda que respeita as pessoas, que respeita principalmente os nossos irmãos da América Latina, que vêm para cá em busca de uma situação de vida melhor e são presos em alçapões em São Paulo, onde quer que seja, para ficar costurando blusinhas de R$10 e também blusinhas de R$800, viu? Não é o preço da peça que determina a ética da produção daquela peça, não. Se engana quem acha que se estiver pagando caro por uma peça, está comprando algo que tenha atestada a ética naquela produção. Não é. Pelo contrário. Né? Então, a gente tem que refletir, mais uma vez, vamos ligar o nosso GPS. Vamos lidar com os nossos problemas daqui.
Ou, por Sim, exemplo, o problema de Brasília agora é muito diferente do problema de Toritama. Aqui eu tenho uma moda autoral. Eu tenho gente, eu não tenho fábrica de tecidos aqui, né? Eu tenho que comprar tecidos de outros lugares. Então, é muito regionalizado esses problemas. Mas todos eles têm uma coisa em comum: valorizar a vida das pessoas. As pessoas que fazem as nossas roupas, elas têm nome, têm sobrenome, têm boleto, tem LER por poder ficar fazendo, para fazer 3.000 bolsos por dia, para poder pagar o botijão de gás, que às vezes ela nem acha, tem que cozinhar com lenha. E é isso, a moda ela é um recorte do sistema capitalista que é muito emblemático. A gente com consegue certeza. contar a história do capitalismo por meio da moda. Quer ver? Quando quando veio a energia por carvão, a gente passou do modo de produção artesanal para o tear manual. Foi um primeiro salto, o primeiro giro. No segundo giro, veio a energia elétrica e a máquina de costura. No terceiro giro, vem a indústria química querendo dar um rumo na quantidade de veneno que eles criaram durante a Segunda Guerra. Aí eles inventaram o plástico e o nylon. E agora, no quarto giro do capitalismo, nessa era do conhecimento, a gente está vendo a obsolescência das pessoas, da mão de obra. Numa distopia de elite, você tem a possibilidade de baixar um molde de uma calça e imprimi-la na sua impressora 3D, numa ponta, e na outra ponta você tem gente que vai ser substituída por robô. Né? Então, a moda, ela consegue fazer esse caleidoscópio do capitalismo, porque a moda, ela só existe no sistema capitalista. Uhum. Ela não existe porque ela precisa dessa produção em massa, ela precisa da obsolescência programada, ela precisa que a cada dia você sinta que a sua blusinha está fora de moda, que você está out. Né? Então, é sempre o mais, e vai devorando. Nessa carta que eu citei, do Jorge Armani, ele fala que ele vai parar de fazer essa história de peças para serem repostas a cada 3 semanas e voltar a fazer o que era antes. Primavera, verão, outono e inverno. A gente precisa mais do que isso? Em Brasília, a gente nem precisa de tudo, né? A gente tem 2 estações. Outono e inferno. Exatamente. Tá seco ou tá chovendo? Ou tá É isso, chovendo. meu bem. Yara, Tá nosso tempo chovendo. tá acabando. Eu vou te chamar aqui mais vezes, tá? Pra gente conversar mais. Porque a parada é muito sinistra, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E quanto mais a gente estuda, vai atrás, mais a gente fica apavorada, sabe? E mais a gente também fica otimista de ver que tem muita gente interessada, muita gente que quer rever seus padrões de consumo, não só das roupas, mas de tudo, né? Comer Sim. menos comida industrializada, descascar mais, desembalar menos, né? Comprar do produtor local, inclusive de moda. E eu quero convidar a todas e todos a participarem da Semana Fashion Revolution. Vai ser de 20 a 26. Mas a nossa ideia é que esse debate, esse diálogo atravesse o ano, porque é muito importante, ninguém anda nu, é um debate que diz respeito a todos nós. E agradecer mais uma vez o seu convite da agência Descomplica. Adorei participar, minha estreia em lives, muito obrigada. E é isso, olhem as suas etiquetas, quem fez minhas roupas. Isso, Pergunte do muito que são importante. feitas as minhas roupas, dá uma olhadinha e veja a quantidade de plástico que a gente consome, que a gente veste. É verdade. Então, gente, muito obrigada, Yara, novamente. Podia ficar aqui mais umas 5 horas falando com você. Quem não. Você. Oh, nossa. Tá aqui, só você destruidora, disse Patrícia. Conegundes, um beijo. Então, olha só. Quem não conseguiu acompanhar essa live,
a gente vai disponibilizar no YouTube da agência Descomplica. Então, provavelmente até amanhã ou depois. Em 24 horas ela ainda vai estar online lá, disponível no YouTube, ou desculpa, no Instagram da agência. Mas quem não conseguir pode acompanhar depois no YouTube da agência Descomplica. Obrigada a todos que entraram, que participaram aí, que deram seu alô, que acompanharam a gente. E aí é isso. Só tenho a agradecer, Yara. Muito obrigada e sucesso aí na semana. Na semana Oh, e sempre. e sempre. Obrigada, Thaís. Um beijo a todos. Depois eu vou ver quem entrou um por um, viu? Já, porque sumiu a minha cara aqui, eu não consigo colocar. Sem problemas. Obrigada pela gente. oportunidade. Um beijo a todas e a todos. Beijos. Beijo.